7 erros que te travam na hora de falar inglês. Por que que eu travo quando eu falo? Vamos esperar o pessoal entrar. Dê um oi aí, quem estiver entrando. Pergunta, Carla, por que que eu travo na hora de falar inglês? Ou por que que eu não consigo falar inglês? Vou dar 1 minuto para o pessoal que tá no Zoom entrar na live. 7 erros, o tema dessa aula é 7 erros que te travam na hora de falar. Por que que você não consegue falar inglês? Por que que você trava? Rapidinho, jogo rápido. A meta é 10 minutos para essa live, hein? Depois a gente vai pro Zoom só com quem se inscreveu no curso. É o se você trava na hora de falar inglês porque você nunca começa. Erro número 1 é nunca começar a estudar. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas passa a vida inteira se deparando com oportunidades para estudar inglês, para começar, para dar o primeiro passo, por exemplo, esse curso que a gente está iniciando hoje, e a pessoa guarda aquilo ali, deixa passar, ela não vê que aquilo é para ela e ela nunca começa. Então, o primeiro erro é... Parece brincadeira, mas é verdade. A maioria das pessoas não fala porque ela nunca começa, né? Então, segundo erro, por que que as pessoas travam na hora de falar? Porque elas traduzem, tá? Se você estuda inglês traduzindo, você nunca vai ser fluente. O pressuposto da fluência é você se comunicar de inglês para inglês. Se você precisa passar do inglês para o português, para depois para o inglês, para depois para o português, você nunca vai ser fluente. Enquanto o português estiver ali no meio, tanto para você entender quanto para você falar, você nunca vai ser fluente, porque por definição a fluência é você não ter interrupções na comunicação. Então, quando você traduz, você tem a bengala da tradução desde o começo, né? Geralmente as pessoas já estudam traduzindo, elas têm uma ansiedade, então elas travam por conta disso, porque elas estão acostumadas, elas se habituaram a traduzir, enquanto você traduz, você não é fluente. Por isso que no método da QS a gente não usa tradução. Desde a primeira aula, o pessoal aí que tá no Zoom vai ver que a gente não vai fazer tradução. A gente vai fazer associações e você vai entender já em inglês o que significam as palavras e as estruturas. Então, erro número 2 é traduzir. Quem traduz não fala fluente, tá bom? Erro número 3 é tentar ser proficiente ao invés de fluente. O que é isso? O que acontece? Para quem já estuda e já fala alguma coisa, mas sempre trava ou fica inseguro, essa pessoa que já tem um vocabulário, já estudou e ainda trava, ela não entende a diferença de o que é ser proficiente para ser fluente. Proficiência é quando você consegue se expressar em outra língua no mesmo grau de complexidade que você faz na sua língua mãe. Quando você tem uma língua mãe, você consegue expressar emoções, sentimentos, situações com uma riqueza de detalhes muito grande. Quando você tenta ter essa mesma riqueza de detalhes e essa mesma complexidade que você tem na sua língua mãe, na nova língua, você automaticamente vai travar, porque a proficiência é o último grau. Depois de ser fluente, você continua estudando para se tornar proficiente. Então, a fluência vai ser essa comunicação fluida, porém, antes de você chegar no nível de proficiência, você pode ser fluente num grau mais baixo de complexidade. Então, as pessoas precisam aprender que elas têm que se comunicar com o vocabulário que elas têm no momento. Então, muita gente trava porque não sabe usar o vocabulário que tem, que é o erro número 4. Que é você não tem ainda um vocabulário no nível 10, por exemplo, você tem um nível de vocabulário no nível 5 e você não usa esse seu vocabulário que você tem. Então, isso acontece porque as pessoas não estudam com métodos previsíveis, né, e métodos estruturados, e também porque a pessoa, quando ela não entende a estrutura da língua, ela não consegue aplicar. Então, às vezes acontece de a pessoa ter muito vocabulário, porém, por ela não ter, e gente que tem vocabulário de 10 mil palavras e não consegue falar. Por quê? Porque ela tem o vocabulário, mas não tem a estrutura. Então, o erro número 5 é você
não entender e não estudar num método que te deixe claro a estrutura da língua inglesa, para que você use de forma lógica o vocabulário que você tem. Você precisa entender como estruturar conversas, estruturar perguntas, estruturar respostas com o que você tem. Então, não ter a estrutura e o vocabulário é um erro, e não ter prática deliberada é o segundo erro. Você precisa entender a estrutura, entender o vocabulário e você precisa praticar. Só que não é qualquer tipo de prática. As pessoas acham que a simples prática vai levar elas para o próximo nível, mas é necessário que essa prática seja uma prática deliberada. Eu fiz uma live aqui sobre o platô do intermediário, porque é que muitas pessoas ficam presas no nível intermediário e nunca evoluem. Então, um principal fator que eu citei foi essa questão de não ter prática deliberada. Deixa eu ligar aqui o áudio pro pessoal que tá no Zoom, que aí eles já vão me escutando. Não sei se todo mundo veio aqui pro Instagram, apesar de eu ter falado, venham para o Instagram. Mas então, erro número 5, prática deliberada. Imagina um jogador de futebol, imagina o nível do jogador de futebol profissional e imagina o jogador de futebol de fim de semana de pelada. O cara que joga futebol toda semana ali com os amigos, ou às vezes todo dia ali com os amigos, ele tá praticando. Concorda que ele tá praticando? Ele joga, todo dia eu jogo futebol. Significa que eu vou chegar no nível profissional? Não significa. É igual tem gente que vai pra academia, por exemplo, todo dia, mas chega na academia e faz sempre o mesmo treino. Se você faz sempre o mesmo treino, você vai evoluir? Não vai. Então existem os aspectos da prática deliberada. O que é que o jogador de futebol faz quando ele é profissional? Ele treina 100, 200 chutes, ele treina 100, 200 jogadas ali com os companheiros com repetição, focado em um objetivo específico, focado em melhorar aspectos específicos. Então é essa prática dessa estrutura que vai te levar de nível e que vai fazer você não travar na hora de falar. Você tem que automatizar. Você primeiro precisa aprender a estrutura, aprender o vocabulário e repetir essa estrutura ao ponto que fique natural para você utilizar ela. Você vai repetir, praticando deliberadamente essas estruturas e não uma simples prática de qualquer jeito, que é o que muita gente faz. Inclusive tem aulas caras de inglês sendo vendidas online aí, onde fale com nativos. O fato de você estar falando com um nativo, você vai ficar ali, pode ficar 1 hora, meia hora conversando, mas se essa prática, essa conversa não tiver objetivos específicos, de treinos específicos, com grau crescente de dificuldade, não adianta nada, você vai manter o mesmo nível que você tinha antes, certo? Às vezes você acrescenta vocabulário, mas como eu já disse, vocabulário sem estrutura não garante que você vai falar e não garante que você vai passar de nível. Deixa eu ver aqui as perguntas. Tem gente fazendo pergunta. Não, tem gente pedindo para participar. Não, gente, a participação é lá no Zoom. Tem que entrar no Zoom para participar. Já vou encerrar aqui essa etapa e pessoal que se inscreveu no curso, que tá lá no grupo do WhatsApp, vai receber o link pra gente fazer a parte prática da metodologia da QS School, ok? Então vamos lá. Erro número 6. Por que você trava na hora de falar? Porque você não escuta. Você pode ter prática deliberada, você pode fazer a aula na QS, pode entender a estrutura, mas se você não escuta na língua que você está aprendendo, no inglês no caso, se você não escuta inglês, você não fala. Por quê? O órgão mais importante que a gente tem para a fala é o ouvido. Se você não escuta, você não fala. Sabe surdo-mudo? A pessoa chama... Hoje em dia não tá errado, inclusive, falar surdo-mudo. É só surdo. Por quê? Porque se a pessoa nasce com problema no aparelho auditivo, se ela não escuta, por mais que ela tenha o aparelho vocador, o aparelho vocal perfeito, ela nunca vai falar. Porque se você não tem referência auditiva, se você não escuta, você não fala. É por isso que existe o surdo-mudo. Então, para o inglês e para qualquer outra língua, é a mesma coisa. Se você não tem o hábito diário de escutar inglês, escutar músicas, escutar, por exemplo, os alunos da QS, eles têm um áudio que eles têm que escutar todos os dias. E além dos áudios, a gente recomenda músicas, filmes. Tanto escuta... que a gente chama de mindless, uma escuta livre, quanto a escuta deliberada também, porque é uma prática, uma das formas de você praticar de forma deliberada é você fazer uma escuta com um objetivo, mas aí a gente entra no nível
nesse nível à medida que o aluno avança. Ele já começa escutando esses áudios. Então, se você não escuta, você não fala. Então, o erro número 6 é estudar inglês, mas ler inglês, mas não ter a prática, o hábito de escutar o inglês, né? Deixa eu ver aqui o Delon tá perguntando se ainda dá tempo de se inscrever. Dá! Você entra aqui na minha bio, ó, no link da minha bio. Vou pedir pra Larissa colocar aí o link. Quem quiser se inscrever agora, Larissa, coloca o link do curso para se inscrever no curso aí nos comentários do WhatsApp. Deixa eu ver se a Larissa tá aqui na live. Tá. Então, quem quiser se inscrever ainda, eu vou liberar o link aí. Se não, tá na minha bio. Você inscreve lá, entra no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp eu vou mandar novamente o Zoom, tá bom? Vamos lá. Então, o último erro, o 7º erro que faz a pessoa travar na hora de falar é a insegurança. Por muitos fatores levam que você se sinta inseguro. Mas o que é muito comum que eu observo em alunos que já têm ali um nível intermediário e fazem avaliação com a QS School, fazem diagnóstico. A pessoa não confia nas palavras que vêm na cabeça dela. Quando você está um tempo já estudando inglês, você tem o aprendizado de uma língua, ele fica no subconsciente do seu cérebro, fica na mesma parte do seu cérebro que faz o seu coração bater, que faz você respirar. Você não precisa ficar pensando e mandando bate coração, você não precisa. Existe uma parte autônoma no seu cérebro que controla isso. E a linguagem fica nessa mesma parte do cérebro. Quando você está falando aqui, ó, você não precisa pensar na palavra que você está falando, certo? Só saem, as palavras saem. E no inglês é do mesmo jeito. Só que quando você está transicionando de nível, você está passando de um nível para o outro, às vezes vem palavras na sua cabeça ou estruturas e você não sabe de onde veio. E aí você trava, fica inseguro. Peraí, que palavra foi essa que veio? Mas será que é isso mesmo? E aí o aluno não confia, a pessoa não confia. Então, a falta de confiança nesse processo e nessas palavras que parece que vêm do além é um dos motivos que fazem a pessoa travar. Eu sempre recomendo para os meus alunos que, ó, se veio, fala com segurança porque é aquilo mesmo. Outra coisa que acontece também de insegurança é a pessoa ficar na dúvida, fala assim ou fala assado? E aí ela, geralmente, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é a estrutura certa. Não tem problema você cometer erros também. O medo de errar é o 8º aí, motivo que faz você travar na hora de falar. Imagina que você, falando português, se você tivesse com medo de cometer erros gramaticais, você também ia travar. Peraí, será que é assim que fala? A gente não precisa falar perfeito para se comunicar. Eu tô falando aqui agora, provavelmente eu cometi algum erro de português. Você, quando tá falando, você comete erros de português. E quando você for falar inglês, você vai cometer erros. Mas são erros que 90% das vezes são imperceptíveis para as pessoas que estão ouvindo e não tem problema nenhum você errar, né? Você só aprende falando. Então, deixa eu ver aqui, estamos no tempo, vamos agora pro Zoom. Os alunos, deixa eu ver se tem pergunta. A Larissa colocou aí, ó, vou até compartilhar aqui. A Larissa colocou o link para quem quiser se inscrever agora. O que é que eu vou fazer, pessoal? Ó, a Scarlett tá falando aqui que o problema dela com certeza é a insegurança. Essa insegurança provavelmente vem da falta de um método que te traga confiança. Nossa palavra de poder na QS é inglês com confiança. Essa confiança, ela vem da estrutura lógica e de você ter a prática deliberada em cima dessa estrutura. É aí que essa insegurança vai embora, porque você vai ficar tão acostumado que você adquire, né, essa confiança na hora de falar. É isso, pessoal. Então eu vou encerrar essa live, ela vai ficar salva. Eu vou pro pessoal com o Zoom, que a gente vai fazer a prática do método da QS School agora, aulinha 1 para quem é zerado. A gente vai partir do pressuposto que você, como diz meu aluno Maurício, você só sabe que dog é rato, ou seja, não sabe nada. Então eu vou abrir outra live para mostrar, se você tiver curiosidade de ver, não tá inscrito, vai ficar aqui, mas eu não vou dar suporte para live, eu vou ficar só mostrando, eu vou dar suporte para os alunos que estão comigo no Zoom agora, tá bom? Então eu vou encerrar essa aqui, daqui a pouco, na sequência, eu vou abrir outra, mas aí eu vou dar prioridade pro Zoom. Estão todos convidados, ainda dá tempo de entrar, se inscrever, entrar lá no WhatsApp, eu vou mandar o link de novo do Zoom
E aí, a partir daí, eu acho que eu vou ver com a Larissa, se ela fica mandando esse link pra caso alguém tenha interesse de entrar agora. Um abraço, pessoal.